Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. A aula de hoje, nós vamos estudar um tema que é muito comum nas provas preambulares: conceito e classificação das constituições. Nós vamos começar o nosso estudo pelo conceito ou sentido de Constituição. Quando a gente fala em conceito, sentido de Constituição, o que isso quer dizer é o significado de algo, o que aquilo é. Explicar, portanto, um determinado objeto. Então, conceituar é explicar, definir, delimitar os contornos de um determinado objeto que se pretende conceituar. Nós vamos examinar os principais conceitos ou sentido de Constituição. Conceito sociológico de Constituição, de Ferdinand Lassalle, conceito político de Constituição, de Carl Schmitt, conceito jurídico de Constituição, de Kelsen, conceito culturalista de Constituição, de José Horácio Teixeira, e ainda Eberle e Grimm, na doutrina alemã, e, por fim, conceito complexo de Constituição, de Canottilho. Nosso ponto de partida é o conceito sociológico de Constituição. Antes de analisarmos propriamente o conceito sociológico de Constituição, temos que examinar a própria natureza jurídica do direito, que não é óbvio, unânime, mas podemos destacar aqui o direito como um fato social. Aqueles que defendem que o direito é um produto de determinadas sociedades. Então, o direito seria um fato social. Não existiria direito natural. O direito é um produto da própria sociedade. É o que a sociedade cria, é o que a sociedade delimita, é o que a sociedade entende enquanto tal. Então, o direito é um fato social. Veja que essa linha de pensamento, ela não acredita no direito natural, mas uma construção social. Trazendo isso agora para o conceito de Constituição, Ferdinand Lassalle desenvolveu o seu conceito sociológico de Constituição. Lassalle dizia que a Constituição é o que a sociedade entende enquanto tal. É o que a sociedade define, é o que a sociedade concorda, é o que a sociedade, portanto, delimita como seu documento social fundamental. Constituição, portanto, ela é o que a sociedade entende enquanto tal. Pouco importando aquilo que está no papel. Se aquilo que está no papel não mais se coaduna com o que a sociedade vê, com o que a sociedade entende, aquilo não passa, olha a expressão de Fernando Lassalle, de uma folha de papel. Então, Constituição é o que eu, sociedade, entendo que é Constituição. Pouco importando o que está lá no papel, pouco importando o que está formalizado. O que está formalizado tem que corresponder ao que eu entendo enquanto tal, para que ele tenha uma força na própria sociedade. Porque se o que está lá no papel não corresponde ao que eu, sociedade, entendo enquanto tal, aquilo para mim passa a ser irrelevante. Não passa de uma folha de papel. Então, Constituição, ela é o que a sociedade entende enquanto tal. Como a sociedade se vê. Logo, aquilo que está formalizado deve corresponder ao que a sociedade idealiza, ao que a sociedade entende como direito, entende como norma daquele respectivo Estado. A partir do momento em que a Constituição não mais corresponde aos ideais, aos valores daquela sociedade, ela perde força. Ela, repito, a expressão é importante, não passa de uma folha de papel, não tem significado algum, não vai produzir efeito naquela sociedade. Vou tentar dar um exemplo para vocês, que talvez vocês visualizem até melhor. É muito comum nós falarmos, por exemplo, em lei que não pega. Certamente vocês já ouviram falar. Ah, essa lei não pegou. Espera aí. A lei existe no sistema jurídico. A lei tem eficácia jurídica. O que significa dizer que a lei não pegou? Significa que a sociedade não usa aquela lei. Que a sociedade entende que aquela lei é absolutamente desnecessária,
na sociedade. Nós costumamos afirmar que a lei caiu em desuso. Desuso é o aspecto social do direito. A lei não é mais utilizada, ou seja, não passa de uma folha de papel. Basta lembrar, por exemplo, o crime de adultério, atualmente já revogado do Código Penal. Mas o crime de adultério, anos antes da revogação, não tinha aplicação. Caiu em desuso. As pessoas resolviam essa questão no âmbito do direito civil, no âmbito propriamente familiar, mas não no âmbito penal. Então a norma caiu em desuso. A sociedade não via mais necessidade naquele dispositivo penal. Não correspondia mais ao que a sociedade entendia como necessário para aquela determinada conduta. Então a gente pode até afirmar que aquele crime de adultério, antes da revogação, por óbvio, não passava de uma folha de papel. Porque a sociedade, repito, não mais via necessidade de se valer do direito penal para resolver, para regular aquela determinada situação social. O direito civil ainda era útil, mas o direito penal não mais. Isso também pode acontecer com a Constituição. Você pode ter, por exemplo, uma Constituição que ao longo do tempo se distancie da realidade da sociedade e a sociedade não se veja mais naquela Constituição. Não veja mais as normas contidas naquela Constituição como normas necessárias para aquela sociedade, para aquele momento da própria sociedade. Então a Constituição, a gente pode dizer que ela acaba caindo em desuso. Uma expressão no direito constitucional até mais utilizada, ela vai perdendo legitimidade, ela vai se afastando, ela vai se distanciando da sociedade, perdendo força. Até o momento, trazendo novamente a exaustão, a expressão de Ferdinand Lassalle, até o momento em que ela não passe de uma folha de papel. Está escrito, mas não tem valor nenhum para aquela determinada sociedade. Então, a Constituição é o que a sociedade entende enquanto tal. É como a sociedade se vê naquele documento formalizado, que é necessário a sua correspondência com a sociedade, sob pena de perder sua força, sob pena de perda de legitimidade. Então, a Constituição, nesse conceito, nesse sentido sociológico, é o que a sociedade entende enquanto tal. É aquilo que corresponde à sociedade. É um conceito, portanto, sociológico, muito mais fático. Diferentemente do próximo conceito, que é o conceito político de Constituição. Conceito político de Constituição de Carl Schmitt. Carl Schmitt, para quem não se lembra, foi o jurista do nazismo, né? Ele era o adversário no âmbito doutrinário de Hans Kelsen. E era uma pessoa que tinha, né, não preciso nem dizer, um viés autoritário, né? Então, o Schmitt defendia que Constituição, ela é, na verdade, uma força política. Ou a Constituição, ela decorre de um poder político e não da sociedade. Constituição seria, portanto, o que as forças políticas definem enquanto tal, se impondo, inclusive, à sociedade. E aí você consegue fazer o paralelo com estados autoritários. A sociedade, eventualmente, não se vê naquela Constituição, mas as forças políticas, e a expressão força aqui é importante para você conseguir visualizar, estabelece um documento que vai se impor à sociedade. Então, a Constituição não é um fato social. A Constituição é um documento político. Decorre, portanto, das forças políticas que operam na sociedade em determinados momentos históricos. E aí o exemplo maior talvez seja o próprio nazismo. Então perceba uma diferença importante. No conceito sociológico, Constituição significa os fatores reais de poder que operam na sociedade. Ou seja, os fatores reais daquela
sociedade. Por isso que, como a sociedade se vê, reais. Então, a Constituição, no conceito sociológico como dito, significa esse conjunto dos fatores reais de poder que operam na sociedade. Como a sociedade se vê, como aqueles grupos que integram a sociedade se veem. Já para o Schmitt, não. Para o Schmitt, Constituição, ela decorre de uma decisão política fundamental das forças políticas que operam naquela sociedade. E aqui um destaque também importante. Para La Salle, nós poderíamos falar em Constituição em sentido formal e Constituição em sentido real. Em sentido formal, é o que está no papel. Constituição em sentido real é o que a sociedade entende enquanto tal, é o que a sociedade vê. Já para o Schmitt, nós também podemos dividir a Constituição em dois aspectos. A Constituição, no seu sentido político propriamente, decorre de uma decisão política, é aquela que estabelece as normas estruturais do Estado. São aquelas normas que organizam, que fundam o Estado. Já as chamadas leis constitucionais são aquelas normas que tratam de matérias que não regulam a estrutura do Estado, a organização do Estado, que são matérias, normalmente normas infraconstitucionais. É o conceito que você conhece que diferencia as chamadas normas formalmente constitucionais e materialmente constitucionais. Então, normas materialmente constitucionais seriam aquelas normas que organizam, que estruturam o Estado. E normas formalmente constitucionais são normas que tratam de matérias que não têm essa essência, não têm essa natureza constitucional, que poderiam ser reguladas por normas infraconstitucionais, mas são alçadas à Constituição. Então aqui é importante já deixarmos essas diferenças, tanto em relação à concepção sociológica de Ferdinand Lassalle, que diferencia Constituição formal e Constituição real. Formal é aquilo que está formalizado enquanto Constituição, colocado no papel enquanto Constituição. Já a Constituição real é o que a sociedade entende enquanto tal. Já no conceito político de Carl Schmitt, Constituição propriamente indica aquelas normas que regulam, que estruturam, que fundam, que organizam o Estado. Separação de poderes, organização da administração pública, princípios fundamentais daquele Estado. Já as leis constitucionais são normas que são alçadas da Constituição, são inseridas formalmente na Constituição, mas não tratam de matéria relativa à estrutura política do Estado. E aí eu chamei a atenção. Chamei a atenção para o conceito de norma constitucional em sentido formal e norma constitucional em sentido material. Em sentido material, que trata, que regula a matéria da essência de uma Constituição. E quais são essas matérias da essência de uma Constituição? Organização do Estado, fundação do Estado, princípios fundamentais, também óbvio, direitos e garantias fundamentais. Já as normas formalmente constitucionais, como dito, são aquelas que são inseridas na Constituição, formalmente inseridas na Constituição, mas não regulam temas de natureza, de essência constitucional. Portanto, para fecharmos esses dois conceitos, diferenciando-os, a Constituição, no sentido sociológico, ela se fundamenta nos fatores reais de poder de uma sociedade. É dali que ela retira a sua legitimidade. Lembra lá? Quando ela se distancia desses fatores reais de poder, ela perde legitimidade. Já no conceito político, a legitimidade da Constituição decorre das forças políticas que operam na sociedade em determinados momentos. Vamos chegar agora ao conceito jurídico de Hans Kelsen. O Kelsen, ele combate essas duas ideias, tanto a sociológica como a política. Para o Kelsen, a Constituição ela é uma norma jurídica. O fundamento do direito, ele não é lá, como diz Lassalle, nos fatores reais de poder. Porque o direito, veja, ele tem força, ainda que, muitas vezes,
não correspondem ao que a sociedade entende enquanto tal. Trago novamente o exemplo do crime de adultério. Antes de ter sido revogado, eu chamei a atenção que o crime de adultério vinha perdendo a aplicabilidade. Por isso, caiu em desuso. Mas lhe pergunto, antes de ter sido revogado, mesmo que a sociedade não utilizasse, mesmo que você procurasse, por exemplo, processo e condenações por adultério e não visse nenhuma, ainda assim, alguém não poderia ser punido pelo crime de adultério? Sim, poderia. Pois, embora aquele crime tenha perdido efetividade ou eficácia social, ele tinha eficácia jurídica. Ele podia ser ainda aplicado. Então, esse conceito jurídico do Kelsen, ele foi desenvolvido a partir da obra dele, talvez a mais conhecida, né? Teoria pura do direito. Então, teoria pura do direito. O próprio título já indica o caminho a ser tomado. Significa que o direito não se fundamenta nos fatores reais de poder. O direito não se fundamenta nas forças políticas que operam em determinadas sociedades em momentos históricos. O direito se fundamenta no próprio direito. Então, quando você busca o fundamento de validade de uma norma, você não vai perguntar à sociedade, você não vai perguntar às forças políticas. Você vai ver se essa norma ela encontra fundamento de validade, correspondência, não com os fatores reais de poder e não com a vontade política fundamental, mas se ela encontra correspondência na norma imediatamente superior. Então, um ato jurídico, uma norma jurídica encontra fundamento de validade em uma outra norma. Então, se você tem, por exemplo, um ato secundário e você quer saber se esse ato secundário é válido, você não vai perguntar à sociedade. Você não vai perguntar aos poderes políticos. Você vai analisar se ele é adequado ao ato imediatamente superior, consequentemente ao ato primário. Se você quer saber se esse ato primário é válido, você não vai perguntar à sociedade, não vai perguntar às forças políticas. Você vai analisar se ele corresponde ao seu ato imediatamente superior, ao seu fundamento de validade, nesse caso a Constituição. Mas aí surge uma indagação. Professor, se o direito se fundamenta no próprio direito, e se você disse que um ato secundário se fundamenta em um ato primário, o ato primário se fundamenta na Constituição, a Constituição busca o seu fundamento de validade onde? E o que eu respondia. O direito se fundamenta no próprio direito. Então a Constituição tem que se fundamentar também no próprio direito. E aí ele surge com a ideia de norma pressuposta. Então a Constituição formalizada é a norma posta, colocada, positivada. Mas essa norma posta, colocada, positivada, ela encontra fundamento em uma outra norma. Na norma pressuposta. A chamada norma hipotética fundamental. E qual a ideia aqui? A partir do momento em que o indivíduo se une em sociedade, implicitamente, automaticamente, de forma imediata, surge a norma hipotética fundamental. Porque não existe relação a partir do surgimento da sociedade, que não implique a existência de regras. Então, a partir do momento que o indivíduo se une em sociedade, surge a norma hipotética fundamental, que vai servir de fundamento, para se criar a Constituição positivada. Ou seja, o direito se fundamenta no próprio direito. Se você vive isolado na sociedade, isolado no mundo, lembre lá do Robinson Crusoe, isolado numa ilha, não existe essa norma hipotética fundamental. Você faz o que você bem entende, o que você quer. Agora, a partir do momento que você se relaciona com o outro, em que você tem uma sociedade, ainda que naquela sociedade mais simples, mais embrionária,
Quando você tem uma relação com o outro, existe regra. Implicitamente. Implicitamente. Sim, porque você não pode dispor do outro. O outro não pode dispor de você. Você tem limite. Implicitamente. E aqui é a chamada norma hipotética fundamental. Ou a norma pressuposta. A norma pressuposta é um fato social. E quem bem diz isso é também o positivista Hart. Hart fala isso. O direito é um fato social. O direito é um fato social. Mas a Constituição é uma norma jurídica que se fundamenta, portanto, nessa norma pressuposta. Então, o direito se fundamenta no próprio direito, dizia o Kelsen. O fundamento de validade do direito, portanto, é o próprio direito, seja o fundamento formal ou o fundamento material de validade. Então, para saber se uma norma é válida, tanto sob o aspecto formal como sob o aspecto material, eu tenho que analisar se ela é compatível com a norma imediatamente anterior. É a própria ideia que nós normalmente falamos e ouvimos, né? Não havia, pelo menos não havia esse símbolo, né? Essa figura da pirâmide normativa de Kelsen, ele não falava isso, mas ele falava que o direito é estruturado, e os portugueses falam em graus ou degraus, o direito é estruturado a partir, portanto, dessa norma pressuposta, Constituição, norma inferior à Constituição, ato primário, ato secundário, de forma escalonada. Ato inferior, encontrando, buscando seu fundamento de validade, tanto formal como material, em norma imediatamente superior. Mas muito cuidado, tá? O Hart entendia o direito como fato social, embora positivista. O Kelsen não. O Kelsen não. O direito se fundamenta no próprio direito. O direito é dever ser. E a Constituição é a norma jurídica suprema daquele Estado. Inclusive, impondo à sociedade determinadas condutas. Tem força de se impor à sociedade, tem força de se impor aos poderes políticos. Então, o que a Constituição determina tem força para regular a sociedade, tem força para regular os poderes políticos. Então, eu só chamo a atenção para isso, tá? O Hart, que era positivista, o Hart diz que o direito é um fato social. O Kelsen não. Esse é um destaque importante. Então, o direito se fundamenta no próprio direito. A Constituição posta se fundamenta na norma hipotética fundamental, mas que também é uma norma jurídica. E que surge, claro, a partir do momento que o indivíduo se une em sociedade. E aqui seria aquela pequena falha da teoria do Kelsen, que o Hart acaba dizendo que o direito é um fato social, ainda que no que diz respeito à norma hipotética fundamental. Mas o Kelsen não gostava disso. Por isso, até o título do livro dele, Teoria Pura do Direito. Então, o direito se fundamenta no próprio direito. Então, mesmo que a sociedade não concorde, a Constituição, ela tem força de determinar o que deve ser, de regular a sociedade, de regular as forças políticas que operam em determinados momentos históricos da sociedade. E pegue aí exemplos em que a sociedade muitas vezes, né, a sociedade ou grupos da sociedade muitas vezes, não vou nem dizer usar uma revolução, tá? Mas se revoltam esses grupos, de alguma forma. O direito responde, a Constituição responde, das mais diversas formas. Seja criminalizando condutas ou determinando a criminalização de condutas, seja suspendendo, determinando a perda de direitos políticos, também isso com as forças políticas que operam em determinado momento ou momentos da sociedade. Então, o direito tem força pelo próprio direito. A força do direito não depende da sua correspondência com os fatores reais de poder. Pelo contrário, ela regula, ela delimita esses fatores reais de poder. A sociedade não pode tudo, porque ela quer. Ela delimita, a Constituição delimita, estabelece dever ser as forças políticas.
Ah, agora eu estou no poder, eu faço o que eu quero. Não, não faz. A Constituição estabelece limites. Então, a força da Constituição, ela se encontra no próprio direito. Ela não depende dos fatores reais de poder. Ela não depende das forças políticas que operam na sociedade. E aí surge a ideia de supremacia da Constituição. A Constituição é a norma suprema daquele Estado. Por que suprema? Porque ela regula a sociedade, ela regula, ela delimita os fatores reais de poder. Porque ela regula, porque ela delimita as forças políticas, ela contém essas forças políticas para evitar abuso, para evitar arbítrios. A Constituição, repito, é dever ser. A ideia de supremacia da Constituição, portanto, nasce desenvolvida com essa concepção de Hans Kelsen. Igualmente, né, a rigidez constitucional, a força que o controle de constitucionalidade ganha. O controle de constitucionalidade não surge com Kelsen, não, tá? Embora ele tenha criado o controle concentrado, abstrato, mas o controle propriamente de constitucionalidade, ele surge lá nos Estados Unidos e ainda, em momentos anteriores à ideia, né, se atribui a Sir Edward Coke, na Inglaterra, 1610, mas isso é objeto de outra aula. Até nos Estados Unidos, a ideia de supremacia também estava lá presente no controle de constitucionalidade, mas não ainda desenvolvida teoricamente como foi em Kelsen. Então, Kelsen acaba desenvolvendo, ele não criou a ideia de supremacia, tá? Ele acaba desenvolvendo essa ideia de supremacia, teoricamente, a partir da sua teoria pura do direito. Então, qual é a norma fundamental do Estado? É a norma suprema. E aí surge a ideia desenvolvida de rigidez constitucional. A Constituição americana já era rígida muito antes. A ideia teórica desenvolvida, estudada, de rigidez constitucional. O controle de constitucionalidade acaba sendo desenvolvido, sendo aperfeiçoado a partir das ideias de Hans Kelsen e do conceito jurídico de Constituição. Conceito culturalista de Constituição. Para esse conceito, a Constituição é produto de determinadas culturas, principalmente da cultura ocidental. Então, a Constituição ela nasce a partir desse berço cultural do Ocidente. No Oriente, não se fala, pelo menos não historicamente, em Constituição. Países religiosos não falam em Constituição. Então, foi uma construção cultural do Ocidente, que acabou se espalhando para o mundo. Mas Constituição é produto de uma determinada cultura. Por isso, conceito culturalista de Constituição. Por fim, conceito complexo de Constituição de Canottilho. Diz o Canottilho que Constituição não é apenas a conjugação dos fatores reais de poder, como dizia Lassalle. Tampouco é apenas o que as forças políticas entendem ou definem enquanto tal. A Constituição também não é somente norma jurídica. A Constituição, ela é um conjunto de todos esses elementos. Eu chamo a atenção aqui para a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, que vocês certamente se lembram. Miguel Reale, falando do direito, e a gente vai trazer isso para a Constituição, o Miguel Reale dizia que direito é fato, valor e norma. Por isso, teoria tridimensional do direito. Direito não é apenas um fato social. Direito não é apenas valoração política. Direito não é apenas norma jurídica. É uma conjugação de todos esses fatores. Miguel Reale estava falando do direito. A gente vai trazer isso para a Constituição. Então, o direito lá no Miguel Reale, ele surge a partir de fatos sociais, valorados politicamente e transformados em norma jurídica. Então, nós temos fatos sociais, as forças políticas valoram aqueles fatos sociais e transformam em norma jurídica. E o caminho contrário também é verdadeiro. Nós temos normas jurídicas que estão em constante processo de valorização a partir dos fatos sociais que se alteram. Então, os fatos sociais mudam, você valora novamente aquela norma jurídica já existente e revoga aquela norma. Pegue novamente o crime de adultério. No momento em que ele foi criado,
A partir desses fatos sociais, houve uma valoração política positiva no sentido de se criar o crime de adultério. Mas o tempo passa. Os fatos mudam. A partir de novos fatos, se faz uma valoração jurídica agora em relação àquele crime que já existe. Se deve ser mantido enquanto está no sistema, ou se deve ser eliminado no sistema. Então houve uma valoração, nesse caso, negativa, o crime de adultério foi revogado. Então essa circularidade ela é constante. Fato, valor e norma, norma, fato, valor e norma. O direito é, portanto, essa conjugação desses diversos fatores. Dos fatores reais de poder, dos fatos sociais, da valoração política e da criação de normas jurídicas. E o Canotilho, ele bebe muito nessa fonte. Bebe muito nessa fonte para dizer que a Constituição ela é muito mais complexa do que dá a entender cada um desses conceitos isolados. A Constituição não é apenas conjunto dos fatores reais de poder, mas os fatores reais de poder influenciam no processo de construção da Constituição, na própria legitimidade, na alteração da Constituição. Mas não pode ser desconsiderado que as forças políticas é que valoram também esses fatores reais de poder para transformá-los em norma jurídica, como diz lá o Hans Kelsen. E claro, tudo a partir de um determinado contexto cultural. Tudo a partir de determinada cultura, porque essa cultura é que vai fornecer os elementos dos fatores reais de poder, da valoração política e, consequentemente, da norma jurídica criada. Então, o conceito complexo, ele acaba englobando todos os demais conceitos, todas as demais concepções de Constituição. E a partir dessa ideia, vão surgindo outros sentidos de Constituição ou expressões em relação à força da Constituição, à eficácia da Constituição, aos efeitos ou legitimidade da Constituição. E eu vou destacar alguns deles. Coloque agora um novo conceito, o conceito de força normativa da Constituição, de Conrad Hesse. Esse conceito de força normativa, ele bebe muito na fonte do Kelsen. Bebe muito na fonte do Kelsen para combater a ideia de Ferdinand Lassalle. O Hesse, Conrad Hesse, dizia que a Constituição não é apenas uma folha de papel. A Constituição, ela tem força normativa, como a gente viu lá no conceito jurídico, é dever ser. Ela contém as forças reais, os fatores reais de poder, melhor dizendo. Ela delimita a sociedade, estabelece regras de convivência na sociedade. Então a Constituição, ela tem força para se impor à sociedade. Então a Constituição não é apenas uma força, uma folha de papel. A Constituição é dotada de força normativa. A Constituição possui força suficiente para regular esses fatores reais de poder que operam na sociedade, para delimitar as relações naquela respectiva sociedade. Nós podemos destacar ainda a Constituição, chamada de simbólica, o neoconstitucionalismo, que traz uma nova visão sobre a Constituição, e o transconstitucionalismo. Novos modelos. No constitucionalismo simbólico, ou na Constituição simbólica, existe uma discrepância entre o político e o jurídico real. Uma hipertrofia simbólica. A Constituição teria muito mais efeito simbólico do que propriamente um efeito jurídico real. Seria uma Constituição de baixa eficácia jurídica e, consequentemente, também social, servindo muito mais como aparência. Por exemplo, se você pensar na Constituição da Coreia do Norte, diz lá, República Democrática da Coreia do Norte. É uma democracia? Não, não é uma democracia. Então você tem ali um simbolismo exacerbado. Não há uma correspondência entre esse simbolismo, entre o político e o jurídico real. Essa Constituição simbólica, ela tem como objetivo a confirmação de valores. Daqueles valores que foram os valores
dos grupos vencedores no processo político, das forças políticas que venceram. Então, uma confirmação daqueles valores. Ela serve muito como um álibi jurídico. Um álibi jurídico, mas lembrando que você tem o distanciamento entre o político e a realidade jurídica, mas funcionando como um álibi. Olha, está lá na Constituição. Se não conseguimos ainda atingir, não é o problema meu, não é problema das forças políticas. Nós colocamos lá na Constituição. Então é um álibi. Olha, eu coloquei. Se não é feito, já não é mais culpa minha. Então ela serve também como um álibi jurídico, um álibi utilizado pelas forças políticas. Então, confirmação de valores dos grupos vencedores no processo constituinte. Álibi jurídico desses grupos vencedores das forças políticas. Tem ainda função, como dito, simbólica. O simbolismo é muito maior do que o seu efeito jurídico real. E caracterizada pelo adiamento das soluções de conflito. Ela não resolve o problema. Ela joga para frente, um adiamento das soluções de conflito. Essa seria a Constituição simbólica ou constitucionalismo simbólico. Merece ainda destaque o chamado constitucionalismo contemporâneo ou Constituição contemporânea. Alguns falam em totalitarismo constitucional. Totalitarismo constitucional significa Constituição de Estado totalitário não, tá? Significa basicamente que a Constituição pretende regular todas as áreas da sociedade, todas as áreas da vida. Decorre do processo de inflação constitucional. Por isso, Constituição total. Totalitarismo constitucional. Não no sentido necessariamente de estados totalitários, mas sim no sentido de querer regular todos os setores da vida. Já no neoconstitucionalismo, que eu vou destacar algumas características importantes, você teria uma Constituição que tem como característica uma nova hermenêutica. Por que uma nova hermenêutica? Uma hermenêutica não presa ao positivismo jurídico. Uma nova hermenêutica que valorize princípios daquela sociedade. Consequentemente, embora não se tenha hierarquia jurídica entre as normas constitucionais, seria possível falarmos em hierarquia axiológica. Essa nova hermenêutica, essa hierarquia axiológica, por óbvio, nós desenvolvemos de forma mais aprofundada nas aulas de hermenêutica constitucional, tá? O neoconstitucionalismo é voltado à concretização. A Constituição não pretende ficar apenas no plano abstrato, mas ser concretizada, transformar a própria sociedade. Se ela quer transformar a sociedade, ela irradia seus efeitos por todos os ramos do direito, influenciando todos os ramos do direito. Por isso esse efeito irradiante. Então os direitos fundamentais constitucionais, por exemplo, eles irradiam seus efeitos por todos os ramos do direito. Direito civil, direito penal, direito trabalhista, direito administrativo, direito previdenciário, influenciados pela Constituição, pelos valores, pelos princípios da Constituição, que vão direcionar o processo hermenêutico, a nova hermenêutica, tendo em conta essa alta carga axiológica. E eu disse para vocês, voltada à concretização, voltada a ser aplicada à realidade, voltada à transformação da sociedade, ou seja, a garantia do mínimo essencial da vida digna dos membros daquela sociedade. Constituição no sentido dessa nova visão chamada de neoconstitucionalismo. Já o transconstitucionalismo, também chamado de cross-constitucionalismo, fecundação cruzada, interconstitucionalismo, indica um entrelaçamento entre sistemas constitucionais distintos, buscando resolver problemas comuns transnacionais que tocam a mais de um Estado. O processo de globalização aproximou o mundo, aproximou os Estados. Então nós temos problemas comuns que afetam os mais diversos Estados. Um exemplo muito claro disso é a discussão hoje que se tem em relação à liberdade de expressão.
É uma discussão que afeta só o Brasil? Não. Brasil, Estados Unidos, Alemanha, os mais diversos países. Então, problemas comuns que tocam diversos estados. Então, existe aqui uma troca em busca de soluções comuns. Tá? Não significa que a gente vai decidir como decide na Alemanha, decidir como decide nos Estados Unidos, mas buscando uma troca de ideias, de visões, em busca de melhores resultados. Um intercâmbio, convergência entre jurisdições constitucionais. Por isso que também não é raro a expressão comércio entre jurisdições constitucionais. Vamos agora aprofundar um pouco nas características do neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo prega a necessidade de uma nova hermenêutica. A superação daqueles métodos clássicos de interpretação, que nós estudamos com os métodos de Savigny ou de Zavini. Aqui, a nova hermenêutica ela vai ser pautada, calcada em métodos próprios de interpretação, onde se valoriza os princípios. Os princípios, portanto, vão ter papel fundamental no processo hermenêutico. Eles vão direcionar todo o processo de interpretação. Aqueles valores da sociedade, aqueles valores culturais, aqueles valores históricos, também vão influenciar em todo o processo interpretativo. Então é necessário uma nova hermenêutica que valorize essas ideias, esses valores que vão direcionar todo o processo de interpretação. E, para tanto, é necessário a existência de métodos próprios de interpretação. Método hermenêutico concretizador, normativo e estruturante, aqueles métodos que nós vamos estudar lá na aula relativa à hermenêutica constitucional. Mas necessário uma nova hermenêutica que atenda às necessidades de uma Constituição que não é mais aquela Constituição estritamente entendida como direito positivado, direito fundamento no direito, não. Os valores passam a permear o direito. Os princípios fundamentam o próprio direito, conferem legitimidade ao direito, à Constituição e à interpretação das normas constitucionais. E a partir dessa ideia, nós podemos destacar a existência de hierarquia axiológica. Embora não exista hierarquia jurídica entre normas constitucionais, mas temos hierarquia axiológica. Os princípios têm um peso maior nesse processo valorativo. Os direitos fundamentais têm um processo maior nessa interpretação da Constituição, tem um peso maior no processo hermenêutico. Então existe uma hierarquia axiológica, uma hierarquia valorativa dos princípios, dos direitos fundamentais no processo de interpretação das normas constitucionais. Então, a existência de hierarquia axiológica. A Constituição também é voltada à concretização. E por quê? Porque ela possui força normativa. Olha lá o conceito de força normativa da Constituição. A Constituição é voltada a essa concretização, a produzir efeitos jurídicos concretos na sociedade, a ser aplicada, a regular as relações que existem naquela sociedade. A Constituição conforma a sociedade, não é só conformada pela sociedade. A Constituição transforma a sociedade. Isso é muito fácil de visualizar, por exemplo, em constituições de transição de países autoritários para regimes democráticos, de momentos autoritários, de regimes autoritários para regimes democráticos. Ela visa transformar a própria realidade, porque ela é dotada de força normativa, normatividade, direcionada à concretização. E se assim é, ela tem que influenciar todos os ramos do direito. Por isso que ela irradia seus efeitos por todos os ramos do direito. E, consequentemente, se ela visa essa transformação, garantir a própria ideia de mínimo essencial de vida digna em sociedade. Aspectos do neoconstitucionalismo. Nós podemos destacar o neoconstitucionalismo como um método para o estudo do direito. Nesse aspecto existe, olha aqui que eu chamo a atenção, uma conexão entre direito e moral. Já rompendo com aquela ideia purista de Hans Kelsen, direito é direito.
independentemente da moral, independentemente de princípios morais, independente de valores. O direito é direito. Aqui não. Aqui o que se busca é uma aproximação entre direito e moral. Um dos grandes teóricos do neoconstitucionalismo, não existe um neoconstitucionalismo, tá? O neoconstitucionalismo tem muitas ideias. Um dos principais teóricos do neoconstitucionalismo, Ronald Dworkin. Para ele, o direito busca o seu fundamento de legitimidade nos princípios morais, políticos da sociedade, na moral política da sociedade. E lá, na moral política, é que eu vou direcionar todo o direito, o processo interpretativo, a própria legitimidade das normas jurídicas. Então existe essa conexão entre direito e moral. Direito e moral não são sistemas independentes, mas codependentes. Então essa relação é uma relação de aproximação e não de distanciamento. Então incorporação de princípios e direitos fundamentais ao sistema jurídico. Conexão, como dito, entre direito e moral. Então, direito como método para o estudo de neoconstitucionalismo como método para o estudo de direito. Segunda concepção, neoconstitucionalismo como teoria do direito. Como dissemos, invasão do direito pelos princípios. Constituição como centro do sistema jurídico. Aqui é como se a Constituição fosse o sol do nosso sistema solar. É o centro do sistema solar, é o centro do sistema jurídico. E o Sol não irradia o seu calor por todos os planetas que integram o sistema solar? Sim. Aqueles mais próximos recebem uma influência maior do Sol. Os mais distantes recebem uma influência menor. Mas todos recebem influência do Sol, pois integram o sistema solar. E não é diferente com a Constituição. A Constituição, ela ocupa essa posição de centralidade no sistema jurídico. Ela é o centro do sistema jurídico, o centro gravitacional do sistema jurídico. Todos os demais ramos do direito ficam gravitando nesse entorno da Constituição e recebem essa influência da Constituição que irradia os seus efeitos por todos os ramos do direito. Irradiar os seus efeitos significa que ela vai influenciar todos os ramos do direito. Óbvio que integra aquele respectivo sistema jurídico. E, consequentemente, os mais diversos ramos do direito passam a ser ou serem interpretados, lidos, de maneira a se adequarem à Constituição. Aqui nós temos a própria ideia de filtragem constitucional, de filtro da Constituição. Ou seja, você tem que ler o direito penal a partir da lente da Constituição, do filtro da Constituição. Princípio de interpretação conforme a Constituição. Filtragem constitucional. Deve interpretar aquela norma de maneira que ela se adeque à Constituição, sob pena de inconstitucionalidade. Se incompatível. Então, como decorrência desse efeito irradiante, nós temos a própria necessidade de que todas as normas que integram aquele sistema jurídico passem constantemente pelas lentes da Constituição, pelo filtro da Constituição. Sejam submetidos a um processo de interpretação constitucional, de interpretação conforme a Constituição. E essa interpretação é impregnada de forte carga axiológica, como já tivemos a oportunidade de destacar. Neoconstitucionalismo ideológico. Pois o neoconstitucionalismo, a ideia ideológica, ele é voltado à garantia dos direitos fundamentais. Como dito, a concretização. Decorrente da própria ideia de força normativa, da ideia de que a Constituição também transforma a realidade, e transforma aqui para o bem, para o melhor, para garantir direitos fundamentais, para garantir o mínimo de dignidade aos membros daquela sociedade. Olha a ideia de mínimo existencial. Alguns autores já até falam, mínimo não,
O Estado tem que tentar garantir o máximo possível, não o mínimo necessário, mas o máximo possível. Mas aqui está a ideia de mínimo essencial, no sentido de garantir vida digna aos membros daquela sociedade. E sim, até concordo, tá? O Estado tem que garantir o máximo possível. O máximo que ele pode garantir. Então, o mínimo, não o mínimo necessário para a pessoa sobreviver. E o máximo possível, e aí sim a gente pode dizer, é garantir dignidade. Se é garantir dignidade, o Estado está garantindo o máximo possível, e não apenas o mínimo necessário para que ele possa sobreviver. Então, quando a gente fala em mínimo essencial, a gente tem que ligar o princípio da dignidade e, consequentemente, entender que mínimo essencial significa o máximo possível para a vida digna em sociedade. E não o mínimo necessário para o indivíduo sobreviver, mas para viver. E viver é viver dignamente em sociedade. Vamos agora, para finalizar, destacar funções, objeto e elementos das Constituições. Funções e objeto das Constituições. A Constituição tem uma primeira função, que é a função unificadora, de unificar o sistema jurídico, que deve convergir para a Constituição, que é o fundamento de validade formal e material das normas que integram aquele sistema jurídico. É a própria ideia de Kelsen, né? Ou seja, todas as normas do sistema devem convergir para a Constituição, que é o fundamento de validade de todo o sistema jurídico. Então, a Constituição tem essa função unificadora das normas, tanto sobre o aspecto formal como sobre o aspecto material. Ela é o fundamento de validade das normas que integram aquele respectivo sistema. Então, a primeira função, função unificadora das normas de um determinado sistema jurídico. Segunda função, função garantidora da estabilidade social e jurídica. Aqui nós temos a segurança jurídica e a rigidez constitucional. Então perceba que a Constituição não é apenas uma folha de papel, como defendia Ferdinand Lassalle, porque ela tem função estabilizadora da sociedade, de regular as relações naquela respectiva sociedade, garantir, portanto, segurança jurídica. E se tem função estabilizadora, é importante a ideia de rigidez constitucional, para evitar que maiorias eventuais possam simplesmente descaracterizar a Constituição a partir de reformas e de alterações constitucionais. Então, a rigidez tem essa função estabilizadora, de dificultar a alteração da Constituição, de não ceder a maiorias eventuais, esporádicas. Então, função estabilizadora é uma função muito importante. É uma função que busca conter, olha só, olha a ligação, tanto a ideia de Lassalle, dos fatores reais de poder, como a ideia de Schmitt, da força política, do poder político que diz o que é uma Constituição. Então, essa função estabilizadora é de conter essas duas ideias, dos fatores reais de poder e também das forças políticas. Terceira função, limitadora dos poderes do Estado. Aqui também é a ideia de conter o próprio sentido desenvolvido por Carl Schmitt. Limitadora dos poderes do Estado através de diversos institutos, separação de poderes, direitos e garantias fundamentais que nascem com essa ideia de limitar o poder do Estado. Por isso é que a gente fala muito, se afirma, que os direitos fundamentais têm essa eficácia vertical, garantindo o indivíduo, protegendo o indivíduo contra abusos que possam ser cometidos pelo Estado. Então tem uma função limitadora os direitos fundamentais. Atualmente não apenas essa, mas tem a função limitadora. O controle de constitucionalidade tem função limitadora. O controle de constitucionalidade é um instrumento de defesa e garantia da Constituição, limitando a atuação dos poderes do Estado, principalmente, mas não exclusivamente, do Poder Legislativo. Função orgânica, estruturação do Estado, dos poderes, órgãos, instituições constitucionais, atribuições, repartição de competências. Função procedimental, definir, delimitar, regrar o próprio processo democrático. E função, olha aqui o constitucionalismo simbólico, que também tem o seu lugar. Função identificadora de valores, princípios, objetivos e finalidades. A partir das funções, nós já conseguimos concluir alguns objetivos
das constituições ou da Constituição. O primeiro objetivo, que é facilmente visualizado, é o estrutural. A estrutura fundamental do Estado e da sociedade. A ideia defendida por Canutilho, esse objetivo estrutural, de estruturar o Estado, a sociedade, estabelecer aquelas regras fundamentais do Estado, que regule as relações no âmbito da sociedade. A Constituição tem também função de garantia, limitar o poder do Estado através de um sistema de direitos e garantias fundamentais. Então, função estrutural, função de garantia. Função, como eu já disse, principalmente a partir do neoconstitucionalismo e da ideia de força normativa da Constituição, função transformadora. Por isso que a Constituição não é apenas o conjunto dos fatores reais de poder, ela também muda esses fatores reais de poder. Ela tem força normativa, ela tem essa função, esse objeto, essa finalidade transformadora. E também uma função mediadora. Estabelecer regras de convivência entre as diversas forças políticas no âmbito da própria sociedade, trazendo instrumentos de superação de conflitos. Agora, elementos da nossa Constituição. Elementos da Constituição desenvolvido por José Afonso da Silva. A Constituição ela é composta por elementos orgânicos. Então, lá na sua Constituição, pega a sua Constituição, do título 3 ao 6, títulos 3, 4, 5 e 6. Elementos orgânicos dizem respeito à organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições democráticas, tributação e orçamento. Elementos orgânicos da Constituição. Temos ainda elementos limitativos. Título 2, não exclusivamente, tá? Direitos e garantias fundamentais. A própria ideia de que direitos fundamentais, como já destacado, eles nascem para limitar o poder do Estado. Por isso que são direitos e garantias do indivíduo contra abusos que possam ser cometidos pelo Estado. Então, um elemento limitador. Elementos socioideológicos. Títulos 1, 7 e 8. Princípios e objetivos fundamentais. Ordem econômica e financeira. E ordem social. Elementos socioideológicos. Elementos de aplicabilidade. Veja que o STF, por exemplo, entende que o preâmbulo não tem força normativa, mas tem papel de aplicabilidade, pois ele direciona o processo de interpretação e, consequentemente, de aplicação das normas constitucionais. Então, um elemento de aplicabilidade, assim como também o ADCT, normas transitórias. Então, elementos de aplicabilidade, preâmbulo, que embora, como dito, para o STF não tenha força normativa, ele tem essa função de aplicabilidade, pois direciona o processo de interpretação e aplicação das normas constitucionais e o ADCT. Normas transitórias, normas, portanto, de transição, de aplicabilidade quanto à transição, momentos de modificação, de transição de um sistema para outro. E, por fim, elementos de estabilização. Do sistema constitucional, do sistema jurídico, da própria sociedade, controle de constitucionalidade, estado de defesa e estado de sítio, momento de estabilização da própria federação, instrumentos de intervenção, então de estabilização do sistema jurídico, da Constituição,
da sociedade, da própria federação, instrumentos ou elementos de estabilização. Bom, pessoal, nós vamos fechar esse bloco, voltamos no próximo bloco com classificação das constituições.